Olá, muito boa noite. Bem-vindos à noite informativa. Nesta primeira parte do programa, vamos analisar alguns temas, nomeadamente a condenação do ex-ministro da Justiça, Abdulrahman de Almeida. Vamos também falar dos reclusos da cadeia civil da província da Zambésia, que são transportados a pé até ao tribunal. Vamos também analisar a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil e, por último, vamos também falar da greve da Universidade Eduardo Mondlane. Para isso, contamos com a presença do Dr. António Franguldes, que já está connosco. Boa noite, Dr. Franguldes. Vamos começar por analisar esta condenação do ex-ministro da Justiça, que pegou 2 anos de prisão efetiva por ter, portanto, desviado fundos do Estado. Como é que analisa a condução deste processo, desde a acusação até esta condenação? Muito boa noite, telespectadores do programa Noite Informativa. Quero desejar boas-vindas. Obrigada. Acho que é uma neófita na casa e uma mais-valia. Já estivemos juntos na TIM, né? Quando fiz o Mundo do Crime, com outro colega, claro. Mas ainda ao tema, eu queria simplesmente dizer que, para mim, este caso foi, digamos que, uma espécie de paliativo na moralização das instituições da justiça. E até agora, e até prova em contrário, o ex-ministro da Justiça, Abdulrahman Lino de Almeida, se não me engano do seu nome completo, aparece aqui como o elo mais fraco, né? Porque esta questão de moralização das instituições da justiça precisa de caras para poder-se percepcionar aquela ideia de que está-se agora em pé de guerra para com a corrupção e com a diversidade dos crimes. E não se está no faz de conta. Em tratando-se do tempo que estamos a passar, tempo de crise econômica, social, digamos, por consequência das famigeradas dívidas escondidas, também serve para distrair. Quero dizer, as pessoas, nesta altura, não é o que lhes preocupa. Eu quero, digamos que, dar um exemplo, à semelhança do problema dos Mercedes. Eu dizia aqui que se os deputados, nem que fossem os 250 deputados, tivessem recebido em 2015, portanto, ao mesmo tempo, com os outros poderes de soberania, não é? Tribunal, não é? O governo, não é? O próprio presidente, que é um órgão singular. E antes das dívidas ocultas, e antes da crise, não teria havido alarido nenhum. Mas o momento impróprio em que isto aparece na informação
deu no que deu. Portanto, em relação, aqui deu barulho, mas em relação a este caso do ex-ministro, talvez para poder distrair as pessoas, falarem mais de um ministro que está... Mas não chegou a ter aquele impacto como teve, por exemplo, o ex-ministro do Interior, e na altura teve muito mais impacto do que este caso, e ainda por cima tratando-se de módicos, né? 2.500.000, se não me engano, está a querer dizer então que, portanto, o ex-ministro da Justiça não tem culpa deste crime? Não deveria ser condenado? Deveria ser inocentado pelo tribunal? Bom, eu, se tiver a sorte de caçar o acórdão, como tem acontecido, eu vou fazer melhor análise, porque há para mim uma contradição por aquilo que eu ouvi assim de relance, o pedido do Ministério Público, não é? Quando pede a punição máxima e exemplar deste que foi ministro da Justiça, e é a Justiça que lhe está a julgar. E talvez é o primeiro caso em que se julga um ex-ministro da Justiça. E, por outro lado, pede para que o tribunal não fixe o valor igual para a sua devolução. Portanto, para, digamos, indemnizar em igual valor. Por isso eu digo, gostaria de ver a sentença. Por quê? Porque nos crimes patrimoniais, este caso de desvio, o dinheiro é juridicamente coisa, não é? Portanto, trata-se de património do Estado, esse dinheiro. O objetivo principal é, digamos que, o ressarcimento. Digamos que... Então, acha que este ressarcimento em primeiro lugar, é no valor igual ao dissipado. Exato. E não só. Se tu retiras o valor, por isso eu quero saber se existem outros crimes à volta e se são crimes analisáveis autonomamente ou só podem ser analisados no conjunto dos crimes dentro daquilo que é o princípio de cúmulo jurídico. Ora, se foi o cúmulo jurídico, onde o crime que remonta, neste caso, que avulta, é este de desvio, então, retirando o valor em causa, tu não ficas com, digamos que, a razão essencial, digamos, digamos que, da persecução da justiça. Então, tu retiras o essencial e ainda pedes uma condenação máxima, que esse máximo também tinha que ir ao articulado, portanto, na sua consubstanciação, qual é o crime e que pena, portanto, máxima esse crime tem. Não me parece ser crime com pena máxima de 2 anos. Exatamente. No mínimo. Então, se o Ministério Público pede a pena máxima e exemplar, mas, entretanto, pede para que o tribunal feche os olhos em relação ao que deu, portanto, causa ao crime, quer dizer, aqui não vou chamar uma contradição, mas há um paradoxo. Então acha que pelo crime que foi cometido pelo ex-ministro da Justiça, que seria o desvio de fundos e aplicação desta pena de 2 anos de prisão e a restituição do valor
A não restituição do valor. Portanto, ele vai ter que restituir os 1.700.000 meticais, que, portanto, foram desviados, e também terá de pagar o equivalente a 25% do salário mínimo por dia, que dá 1.000 meticais por dia, 30.000 meticais por mês e 180... Não foi convertida. Ele vai pegar os 2 anos de prisão efetiva e depois vai ter que restituir os 1.700.000 meticais que ele terá retirado ou desviado dos cofres do Estado, e também terá de pagar mais outros 180.000 meticais durante 6 meses, o que equivale a 25% do salário mínimo por dia, que seria de 1.000 meticais, e 30.000 meticais por mês. Acha que esta pena foi... Exatamente. Acha que esta pena foi branda, que os 2 anos de prisão, que deveria ou apanhar mais ou apanhar menos por ter desviado este valor? Bom, e eu acho assim, mas sem elementos bastantes, digamos, uma pena razoável, equilibrada. Acho, entenda bem. E com o acórdão, portanto, em mão, eu melhor poderia lavrar nesse sentido. Mas eu estava lavrando em volta do pedido do Ministério Público. Exato. Do requerimento do Ministério Público nas alegações. Portanto, pedia que se punisse na máxima pena, e sendo que chamou, portanto, uma pena exemplar, e depois pedia que ele não fosse condenado a restituir o dinheiro. Se o juiz manda restituir, eu acho, manda restituir e bem. Agora, no meio disto tudo, aparece sempre aquela pergunta que não cala. Será que naquilo que nós chamamos uma crise, digamos, estrutural, será da corrupção, neste caso concreto, corrupção e outros crimes, digamos, à volta, nós encontramos, por exemplo, no procurement, as adjudicações sem qualquer concurso, nós encontramos até simulações de concursos e tudo mais. Quer dizer, o ministro da Justiça, neste caso concreto, que até começa por dizer que recebeu ordens, não é? Embora quando se está perante o tribunal, o processo, esse argumento formalmente não tolhe, na medida em que tu tens na Constituição a obrigatoriedade de você resistir a ordens ilegais. Mas isto aqui é o formal, porque na prática, aquilo que a gente sabe, não é? Tem ciência, é que se vem o seu superior hierárquico e diz, faz isto, é um bocado complicado. Este caso trata-se de um subordinado, portanto, o ex-ministro da Justiça, o que é que ele diz? Que supostamente recebeu ordens do comandante-em-chefe das Forças de Defesa. Do presidente. Não há comandante-em-chefe, porque nós estamos a tratar aqui das Forças de Defesa e Segurança. Exatamente. Aqui estamos a falar do presidente na qualidade do chefe dele, do governo e chefe de Estado. As duas, digamos que as duas qualidades. Quer dizer, é muito complicado. Mesmo que fossem diretamente de um outro ministro mandatado aparentemente pelo presidente, de um chefe do gabinete do presidente, quer dizer, o mínimo que podia fazer era procurar confirmar, não sei com que vias, no fundo sempre ia cumprir com a ordem, porque a ordem nem se tratava de ele retirar os dinheiros dos cofres e meter no bolso de um outro cidadão. Tratava-se
em pagar passagens e, se calhar, dinheiro para poderem, digamos, acomodarem-se lá no destino, né? E a alimentação, aquelas despesas normais que constituem, digamos, o per diem. E ele não acredita que se tenha completado daquele dinheiro, né? Daí que, para mim, é um processo que devia, primeiro, ter acompanhado. Não acompanhei porque também nem transmiti e não tive vagar de lá ir para acompanhar de perto, e também não tenho o acórdão. Mas não estamos numa situação em que um ex-ministro da Justiça é acusado de ter desviado fundos e, na sua defesa, ele alega que recebeu ordens do seu superior hierárquico. Isto abre espaço para um debate com relação a esta questão do funcionário, sobretudo funcionário público, receber ordens do seu superior hierárquico, por mais que sejam ordens ilegais, e o subordinado ter que obedecer. Carregar com a responsabilidade. Exatamente. Como é que analisa esta situação? Isto constitui crime ou não? É obedecer o meu chefe, apesar de estar a cometer uma ilegalidade? A ratio do crime, em primeiro lugar, tem de haver uma intenção. E neste caso concreto, seria uma intenção de se apropriar, de se locupletar, de se enriquecer, não é? Com ou através de patrimônio alheio, não é? Mas se recebeu instruções e ele cumpriu, não tinha intenção nem de prejudicar, não houve um ânimo prejudicante de prejudicar o Estado. Não houve, portanto, um ânimo furtante, de furtar no sentido de, portanto, enriquecer o seu patrimônio pessoal fraudulentamente. Não havendo este ânimo, esta intenção, não há este crime, em princípio. Por isso eu não sei quais são os contornos que a investigação descobriu, porque assim, pela forma como fez a pergunta, não há crime, porque crime, né? Neste caso, nós estamos a tratar de um crime involuntário, tem outra lógica, outra explicação, mas neste caso é um crime que tem que ser doloso. E não me parece... Quando não há intenção... Exatamente. A tal intenção é o tal dolo. O dolo só pode ser... Quer dizer, pode ser premeditado, como pode ser um eventual dolo necessário, mas dolo é intenção. E neste caso, de como estamos a desenhar, também porque eu, pelo menos, me faltam muitos elementos, não há, por conseguinte, intenção. E não havendo intenção, é como uma casa que se lhe retira as fundações. Não tens crime. Então, fica de facto um caso em debate, em aberto, e eu acredito que até o seu defensor deve ter recorrido. Penso que, portanto, tem mais 5 dias para recorrer. Neste caso, ele vai aguardar este recurso na prisão. Exato. Então, e se é crime, eu dou ordens a um subordinado, o subordinado cumpre, não devendo cumprir, ele pode cometer este crime de forma negligente, porque ele cumpre não devendo cumprir, ele confia não devendo confiar que não haverá responsabilidade nenhuma. Mas, entretanto, quem lhe dá ordens, que também tem essa obrigatoriedade de saber que a sua ordem é para, se puder, efetuar um ato ilegal. E no caso concreto, se esse ato ilegal é ilícito criminal, é um crime, então ele também comete, sob forma
moral. Ele é também autor moral. Agora, resta saber quais foram as conclusões que o tribunal, a partir do próprio Ministério Público, na sua acusação, teria chegado. E eu lembro que alguém teria telefonado para mim e perguntava, né, sobre, até era um jornalista, se isto era assim tão normal, que ele fosse lá e, portanto, referir o nome do chefe de Estado e o que é que acha? Eu disse, não. Se ele recebeu ordens expressas, não é, diretamente da pessoa que ele refere no processo, logicamente que ele não vai chegar ali e dizer que a ideia foi minha. Mas o juiz neste caso, a ideia foi minha. Ora, se ele recebeu do chefe do Estado essa ordem e ele refere isso no processo, o tribunal é soberano para perguntar ao presidente. Pode ouvi-lo, sim, senhor, nos termos, não é, protocolares e tudo mais, mas pode ouvi-lo para poder certificar. Porque se ele não as recebeu, ele comete um outro crime de falsas declarações. E pode ser por interposta pessoa. Então, ele que dissesse, eu recebi as instruções do secretário permanente, por exemplo, de um chefe do gabinete ou da presidência, não é? Referindo que eram ordens de o que é que o tribunal vai fazer antes de chegar ao presidente. É interpelar esta pessoa que o réu refere. Mas, Dr. Frangouldes, não há nenhum documento que comprova, de facto, que o Presidente da República, portanto, chancelou esta retirada de valores dos cofres do Estado. Portanto, parece que... Seria muito bom se todas as ordens que o chefe, a todos os níveis, as desse por escrito. Portanto, e chega a ser engraçado, não é, Dr. Frangouldes, que a Justiça, portanto, tenha feito justiça para um ex-ministro da Justiça. Isso eu referi logo no início. Exatamente. E resta saber se foi bem feita a Justiça. Se não foi bem feita a Justiça, eu penso que vai sentir aquilo que os cidadãos injustiçados, até no seu consulado, né, sentiram. Né? Portanto, não há nenhum mal que não traga um único bem. Se ele foi, digamos, julgado com justiça, então, melhor, porque não há nenhum mal que não traga um único bem. Portanto, não há regra sem exceção. Mas a outra questão é que, portanto, a defesa alegou que o ex-ministro recebeu ordens superiores, mas o juiz, João Guilherme, não acatou, portanto, estes pronunciamentos e disse que ele tinha responsabilidade sobre este ato porque ele estava consciente de que aquilo seria uma atitude ilegal. Não, em que ficamos, Dr. Frangouldes? Há crime ou não há crime? Eu preciso de ter elementos, se tivermos a sentença numa outra altura e com alguma, digamos, pesquisa, já em matéria de pesquisa, eu poderei responder a certas perguntas com muito mais precisão. Mas o que estava a dizer, eu quero, por exemplo, contar que quando fui julgado, no caso Cardoso, é claro que eu era simples declarante, mas eu lembro que o juiz Paulino, na altura, eu referia que foi feito um relatório para o presidente da República. Mas quando ele foi lançar para a ata, eu estava ali à frente, ele dizia que o declarante referiu que foi elaborado um relatório para a presidência da República. Eu disse não. Protestei logo. Não para a presidência da República, para o presidente da República. O que acontece? Infelizmente, nós estamos ainda no meio
em que as nossas autoridades são sacralizadas, entende? São sacralizadas. Então, diz que o réu, portanto, Lino de Almeida, ele disse que eu recebi ordens do presidente e o juiz ignorou. Como poderia ter escrito, né, ter lançado para o auto de perguntas, neste caso concreto, que o Lino de Almeida refere que recebeu ordens da presidência. Porque isto fica vago e indeterminado. No caso que me está a fazer ver, parece que houve uma omissão total até dessa mesma referência e acusação. Não tem outro nome. Quer dizer, acusou o seu antigo chefe como ministro, né, que ele é que lhe deu as ordens. Mas isto por quê? Porque nós estamos ainda num mundo em que vemos os nossos responsáveis como deuses. Ponto final. Exatamente. E acha então que o juiz, portanto, que esta sentença poderia ser convertida apenas a alternativas, tratando-se de ser um ex-ministro da Justiça, e, portanto, poderia, por exemplo, apenas ser convertida em multa, ou então cestas básicas, portanto, trabalhos comunitários. Como é que vê esta pena de 2 anos? Mas uma pena de 2 anos, eu acredito que aceita o Código Penal, portanto, admite que se converta em multa. Não sei, mas eu acho que se converte em multa. Não se converteu, é pena efetiva, significa que tem que recolher. Mas o que me constou é que não deve ser isso. Mas eu não quero correr riscos de dizer, porque não tive comigo a sentença ainda foi hoje. Exato. Nem acompanhei diretamente, portanto, ainda temos tempo para poder um dia verificar com mais acuidade esta questão. E depois o ex-ministro tem 5 dias para poder recorrer da decisão. Claro. E eu penso que vai recorrer, penso. E qualquer mortal tinha que recorrer, porque por aquilo que me deu a entender é que ali qualquer coisa, muita coisa, se não foi muita coisa que não esteve bem, e é um direito que ele peça, portanto, instâncias, digamos, a seguir, acima desta instância ACO, para poderem, com maior acuidade, verificar se não foram postergados, preteridos, uma série de princípios. E, portanto, como é que analisa as feições do ex-ministro da Justiça? Ele tem aparecido muito tranquilo, sorridente, nas sessões de julgamento? Eu confesso que não acompanhei. Não tive muito tempo a estar atrás do assunto. Pois bem. Dr. Frangules, que ilações nós, em termos de fecho deste assunto, que ilações este julgamento traz para o sistema da justiça em Moçambique? Até prova em contrário nenhumas. E eu prefiro ser cético e incrédulo, porque eu dizia logo no início que, olha, isto para mim, nesta altura, sobretudo que decorre isto, toda esmola, quando é demais o pobre desconfia, é mais para distrair, porque nós vemos que o essencial é o que não está sendo tomado a peito. Mas o que é que seria? Nós vimos, quer dizer, o problema das dívidas ocultas, né? O problema do relatório da Kroll, que preocupa todo o povo moçambicano. Hoje até o menos informado, não o mais informado, o menos informado, já sabe desta questão das dívidas, e com os autores a serem encobertados e protegidos. Quer dizer, esta é que é a grande, digamos, preocupação do momento. Mas estamos a falar de um juiz, Dr. Frangules, quer-me parecer que não seja influenciável. O mesmo juiz, João Guilherme, foi o mesmo que portanto, julgou
um caso de jornalistas que estavam a ser acusados pelo Ministério Público de caluniar o antigo Presidente da Assembleia, antigo Presidente da República, Armando Guebuza. Portanto, ele inocentou aqueles jornalistas e também ao professor Castelo Branco. E este mesmo juiz que condena o ex-ministro da Justiça. Como é que vê? Acha mesmo que ele estaria, esta sentença, seria para desviar as atenções para aquilo que o Dr. Frango está a dizer? Não a sentença, nem a atitude do juiz perante este caso, mas o caso em si. Ora, uma andorinha não faz a primavera, ok? Há uns tantos quantos juízes. E o problema não está nas pessoas. O problema está no sistema, nós sabemos. Portanto, este juiz está de parabéns pela sua verticalidade. E eu lembro muito bem que ele é que esteve, portanto, no tribunal, aliás, no julgamento do outro caso, do Dr. Nuno Castelo Branco, né? E ele teve uma posição, quer dizer, não muito própria, mas não há nenhuma bela senso, não. Se o ministro, né, disse em audiência de julgamento que eu recebi ordens de A, ele tem de redigir que recebeu ordens de A e deve diligenciar de forma a confirmar se de facto recebeu ou não. Porque se não recebeu, é perjúrio, falsas declarações, é agravante. Agora, se ele recebeu, também tem que se fazer juízo em volta, porque um ministro, né, que depende da caneta do Presidente da República, do seu poder discricionário, eu receber, não é? Sou ministro da Justiça e não sei quantas confissões religiosas. Não está fora do seu pelouro, digamos, este beneficiário. Ok? E recebo instruções. E eu vou questionar. Olha que isto é complicado. Portanto, neste caso concreto, a julgar este caso, eu penso que isso também tem que julgar. Por quê? Porque o julgador tem de julgar, sim senhor, com base na lei, mas também com base na sua consciência. E o julgar com base na sua consciência, o que é? Mas tem que ser uma consciência de um homo médios, uma consciência moral, equilibrada. Então, se esse juiz é equilibrado, e por isso até está ali para julgar pessoas, ele pode se colocar nesta situação. Não estivesse num órgão de soberania, portanto, um poder independente como é o tribunal, estivesse no poder político, neste caso, com, digamos, subordinação hierárquica, como é até o Ministério Público, não é? Tem, portanto, a subordinação hierárquica como um dos seus princípios, e eu recebesse instruções do procurador-geral, e eu sou um simples procurador distrital ou provincial, eu, ministro, recebo ordens do presidente desta república. Quem sou eu para perguntar, mas será que essas pessoas fazem parte ou são contempláveis? Então, o indivíduo que julga tem de também contar com isto. Há muitos exemplos que abonam esta questão de o indivíduo ter que usar, não é, a consciência para poder fazer também jus às próprias leis. Mas, Dr. Frangules, não estamos numa situação em que alguém recebeu supostamente ordens de alguém para o seu benefício próprio. Se, por exemplo, o ex-ministro da Justiça tivesse recebido estas ordens para levar este dinheiro e aplicar, por exemplo, em uma atividade social, seria, digamos, compreensível.
mas estamos numa situação em que o ex-ministro recebe supostamente ordens de alguém para desviar ou para retirar dinheiro dos cofres do Estado para benefício próprio, para ir a uma viagem com 5 pessoas. Portanto, como é que olha para esta situação? Foi na qualidade de ministro Que ia numa viagem e levou mais 5 pessoas que não eram ligadas ao aparelho do Estado, não é? E levou a tira-colo, diga-se. E a ordem não percebia essa parte? Portanto, eu dizia o seguinte, que estamos numa situação em que um ex-ministro recebe supostamente ordens do seu superior. Não, um ministro. Um ministro recebe, Sim. portanto, ordens do seu superior hierárquico para retirar valores dos cofres do Estado para benefício próprio, portanto, para uma viagem. E se, por exemplo, este ministro retirasse este valor por ordens do seu superior e usasse este dinheiro para uma atividade social, por exemplo, seriam 2 casos diferentes. Como é que analisa esta questão de receber ordens para levar um dinheiro para uso próprio? Não, aqui nós temos que saber a dimensão, a amplitude da ordem. Se também percebia ele, né, ministro, acompanhar estas 5 pessoas. Porque que não tem que ver com o aparelho do Estado. São pessoas... Não é esse o problema. O problema é que eu recebo ordens. Naquela altura que eu recebo ordens, eu não tenho nenhuma intenção de defraudar os cofres do Estado. Não tenho nenhuma intenção de prejudicar o Estado nesse sentido, de retirar os dinheiros, tanto para comprar passagem para mim como para aquelas pessoas. Imaginemos que, né, eu recebo dinheiros, né, para poder aplicar, desculpe, numa atividade, né, social, ok? Onde parece que dá uma maior moralidade, tanto atividade social. Mas eu não faço chegar na totalidade àquela, digamos, aquela gente beneficiária. Fico com alguma parte. Cometo ou não cometo o crime? Cometo o crime. Mas em que dimensão? Na dimensão de todo o dinheiro que saiu dos cofres para ali, para aquela atividade social, ou na dimensão daquele dinheiro que ficou comigo? Daquele dinheiro que ficou comigo. Então imagine que eu recebo ordens, né, para poder fazer chegar, portanto, a esses 5. Se é ilegal, aí é um outro problema. Mas naquela altura que eu recebo instruções e cumpro com as instruções, não é? A quem me dá ordem, se é ilegal, eu cometo, tá bem? Este crime por negligência, porque eu cumpro não devendo cumprir, porque a Constituição me protege, mas não deixa de ser complicado, porque eu perco pão no dia seguinte, né? E o tribunal nem vai resolver esse meu problema de pão, porque ser ministro hoje, ontem e sempre será, tem vantagens patrimoniais. Ora, estas 5 pessoas, né, valem um valor X que eu retiro dos cofres. Mas, ora bolas, eu me perguntei por que não? Aí estou a formular o quê? Uma intenção delutuosa. Portanto, eu estou a cometer um crime doloso. Já não tem nada a ver com a ordem que eu recebi. Ora, no dia que eu tiver que ser julgado, não é, por um crime doloso cometido por mim, eu tenho que ser julgado naquela medida. Nunca posso ser julgado por mais. Tudo bem? Aqui estamos quites. Qualquer pessoa consegue ver esta lógica. Eu não posso, não é,
como eu também fui na boleia, por tabela, comprei também um bilhete para mim, que eu também sou muçulmano, Abdurrahman, só pode ser muçulmano também, e eu fui para Meca também, né? É sempre um prazer ir para Meca. Como eu sou católico, o grande prazer seria ir para o Vaticano, não é? Entretanto, eu não vou ser julgado por ter cometido um crime doloso no todo, mas sim, em parte, aquilo que diz respeito à medida da minha intenção. E também julgado por aquela parte que diz respeito da minha negligência, porque eu aceitei não devendo aceitar, mas entretanto o autor moral é quem me deu essa ordem legal. Também não pode ficar imune, não pode ficar impune, até ficar impune no julgamento, porque julgamento no sentido de interpretação para a compreensão do próprio problema, porque por aquilo que nós sabemos, a nossa Constituição dá imunidade ao presidente para poder ser julgado só depois do mandato, etc, etc. Mas tudo bem, mas isso não significa que ele não pode ser perguntado. Porque o que o juiz precisa é saber se é verdade recebeu essas ordens. Porque se ele confirma que essas ordens existiram, este comete o crime, mas de forma negligente. E não pode ser a mesma pena também. Mas isso só reflete... que o programa vai acabar reflete... já estamos a terminar então sobre este assunto. Vamos passar para o outro tema que tem que ver com os reclusos da cadeia provincial, aliás, da cadeia civil da Zambésia, que tem que se deslocar a pé ao tribunal. Dr. Frangules, até que ponto esta situação viola os direitos destes reclusos? Até que ponto viola? Viola os direitos, porque como recluso tem direito a ser tratado humanamente. Ponto final. Agora, só que não é um caso novo. Eu costumo dizer que não se descobriu aqui nenhum petróleo nisto. Podem ter feito disto notícia, mas isto não é coisa de hoje. E eu devo até dizer que vai piorar com o problema da crise. Só pode vir a piorar. E eu ainda há pouco tempo estava aí a comentar com um amigo, né? E eu vi uma polícia, um agente da polícia, da ordem, né? Chamam vulgo cinzentinho, andrajosa, mal vestida, naquele fardamento, mas o fardamento todo ele roçado, portanto, de velho e não sei. Portanto, para dizer que com esta crise econômica a coisa vai piorar. Há pouco tempo recebi uma informação e eu já algumas vezes aqui mesmo critiquei o facto de os próprios polícias, não é, com aqueles paus, como é que chamam na cozinha, aquele pau para mexer. Colher de pau? A colher de pau, mas que está feito tipo para pilar, mas é para cozinhar. Elas, coitadas, são as mulheres que têm que cozinhar, eu não sei de onde é que está escrito isso, elas aí a cozinhar para poderem almoçar. E eu deplorava aquilo. A última informação, que não tem 48 horas, é que já lhes foi retirado até esse direito da panela. Chamam eles, já não há panela na esquadra. Então, isto é complicado. Agora, quanto aos reclusos andarem a pé, eu, quando era deputado, lembro que estava em Caia, né? E os reclusos de Caia, de pena maior, portanto, foi antes da aprovação daquela lei que permite para julgar alguns crimes de pena maior até no nível do distrito. Naquela altura, era tudo que era pena maior, quer ela, fosse, portanto, para a capital.
Os reclusos saíam algemados com os agentes, não é pelos, com os agentes. Um braço algemado, portanto, à polícia, e outro algemado ao arguido preso, para entrarem no chapa e fazerem, parece que são uns 100 e tal quilómetros ou mais até a beira. Ora, esta situação não é muito diferente do andar a pé, quer dizer, aqueles quilómetros todos algemados. Isto não traz autoridade, não traz autoestima àquele polícia. E esta situação, também porque eu sendo da Comissão de Assuntos Jurídicos, andávamos por esses sítios, esquadras e comandos, etc, etc. Assisti a mesma situação em Morumbala, onde os arguidos levavam cerca de 15 dias, porque dependiam de uma boleia ou de alguém que pudesse pagar o chapa para poder pegar no arguido e acompanhar para Climane. E chegava lá com os prazos até expirados. Só este facto de deixar os prazos precludirem, não é? A preclusão do prazo já é uma violação do direito, porque o facto de ele ter cometido crime não significa que ele deixou de ser uma pessoa humana. Ele tem direito a ser julgado, a ser condenado, tem direito a ficar na reclusão, no quadro daqueles prazos que estão estipulados por lei, etc, etc. Portanto, há uma série de situações que violam os seus direitos individuais. Portanto, a pergunta é líquida a resposta. Mas estamos a falar de reclusos, portanto, que estão em prisão preventiva, portanto, que não foram julgados e nem condenados, foram acusados e que são levados a pé até o tribunal. Estes indivíduos gozam de presunção de inocência, na medida em que podem ser conotados na rua como sendo... Claro que isto rotula, cria... É por isso que estou a dizer, nem cria autoestima para os agentes que acompanham, porque estes reclusos não vão sozinhos a pé, são acompanhados por polícias. Exato. Está a imaginar que é mulher de um polícia e cruza com o seu marido a acompanhar o recluso a pé, como é que fica? Ele, em primeiro lugar. E a senhora, como é que se sente? Claro que mal. Não só viola os direitos daquele arguido, não é? Que ainda não foi condenado, pior ainda, como viola os direitos do polícia, porque o polícia precisa também de condições condignas para efetuar o seu trabalho. Não quero dizer que, sendo polícia, ele tem que se prestar a qualquer sacrifício. Se dar o caso, por exemplo, do tribunal julgar um recluso que esteve nestas andanças e inocentá-lo, por exemplo, portanto, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Em Moçambique, não. Pode-se dar o caso do recluso tentar uma ação? Esquece porque não faz parte deste mundo. Seria um extraterrestre. Porque nesta terra, não é? Ele pode ser injustamente acusado e ir parar a esquadra, os familiares irem para lá, pedirem por favor, até serem, digamos que, extorquidos alguns valores, não é? No fim, quando sair, até diz obrigado. Isso é que é a realidade de Moçambique. Agora, quanto mais ele ir a pé para o tribunal, o juiz, olha, o juiz foi melhor, ponto final, obrigado, juiz. E como é que se poderia ultrapassar esta situação, na opinião do Dr. Frangulos? A situação tem que ser melhorada, tem que ser, digamos, alocar meios, né, materiais para poder fazer o trabalho da polícia, e não só da polícia, em todos os setores. Tem que se alocar meios. Ele, o agente, já é um meio, é um recurso humano, mas também tem que se alocar recursos materiais para poder efetuar o seu trabalho. Mas, para isso,
é preciso que o Tesouro tenha dinheiro. Mas o Tesouro não vai ter dinheiro quando se vai buscar o dinheiro aos caminhões. Porque nós não podemos fechar os olhos a isto. Nós estamos perante uma crise que vai durar anos. Nós vamos pagar na pele esta crise, os nossos filhos e netos. Há cidadãos que até agora ainda não se aperceberam, se calhar daqui a um ano, 2, 3, 5, 10, vão se perguntar, mas afinal como? Nós temos isto, lá temos, não sei, isto é um Eldorado que não se sabe se de facto vai ser. Senão a Nigéria hoje era um dos melhores países, digamos, da África subsaariana. Mas, entretanto, nós estamos cheios aqui de nigerianos que saíram no seu próprio país. Mas tem petróleo, não tem? Portanto, a mim, quer dizer, não é o facto de termos gás e petróleo que eu vou ficar aí embandeirado, em arco. Mas eu parto daquilo que já está acontecido, né? Neste caso concreto, as dívidas que não fizeram, porque não é proibido dever. Há uma determinada altura em que se defendia que se deve exportar mais, importar menos, é preciso, no tempo da acumulação, nas teorias de Adam Smith, mas depois foram ultrapassadas, o colbertismo, as teorias do Adam Smith foram ultrapassadas. Hoje, o país que não tem dívidas não desenvolve, tem que se endividar. O problema é, mesmo em casa, o problema não é a família ter dívidas, o marido contrair dívidas. É o que é que faz com as dívidas? Contraiu dívida para comprar Mercedes, para ele andar, para fazer uma casa. Não é para fazer negócio e tudo mais. Neste caso concreto, as nossas dívidas, se nós refletirmos, essas dívidas, o que é que fizeram? Nada para o desenvolvimento do país. Então, estas situações dos polícias, das cadeias, o que comem, as condições que têm nas cadeias, a sua saúde nos hospitais, a saúde nos hospitais das cadeias, e vamos cá para fora, a saúde geral, quer dizer, vai estar a pagar a fatura destas dívidas. Exatamente. Vamos então para um outro tema. Já havíamos falado ontem sobre a condenação do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mas hoje vamos fazer uma outra abordagem. Dr. Frangules, como bem sabe, o presidente brasileiro foi condenado a 9 anos e meio de prisão, mas ele está a ignorar por completo esta condenação e continua a fazer as suas campanhas rumo às eleições de 2018. A sua opinião, Dr. Frangules, como é que vê esta condenação do Presidente? A pena foi recorrida, a sentença foi recorrida. Penso que os advogados vão recorrer desta decisão. Como bem disse num comício o Presidente Lula. Eles declaram que vão recorrer. Logo depois da declaração da sentença. Exatamente. Não prescindem do recurso. E têm um prazo. Por esta altura, né, estão a preparar as alegações do recurso, mas vão recorrer. E, enquanto isso, mesmo sem recorrer, no intervalo, vamos supor que a pena vai passar tanto a transitar em julgado. Naquele intervalo, ele, se tiver alguma coisa politicamente a fazer, pode fazer, porque ainda não tem nenhum cadastro, ok? Mas neste caso concreto, como vai recorrer, sabe-se que vai recorrer, então ele não está impedido, ele continua com a sua capacidade eleitoral passiva em dia. E mais, normalmente estes casos demoram 1 ano e 10 meses. Foi para o Tribunal Regional lá de Porto Alegre, ou o que seja. Tempo suficiente para... Se o Tribunal adequado, portanto o Tribunal recorrido, não, digamos, concluir, não é?
o acórdão, antes de outubro de 2018, ele tem todos os direitos, vai candidatar-se e, pelo que se sabe das sondagens, né, ele está com uma vantagem de cerca de 40%. Para começar, na primeira volta, ele ganharia com 29%. Né? E na segunda volta, ganharia 40% a 42%. Mas são cenários que foram desenhados. Se o juiz Moro não concorrer, imaginemos que ele concorresse, ele ganharia, portanto, ao Lula. É a única pessoa que pode bater, portanto... Mas se concorresse, estaríamos numa situação em que, se calhar, os brasileiros iriam achar que, afinal de contas, havia uma intenção do próprio Moro em condenar o presidente Lula. Não, a lei não lhe impede. Ponto final. A lei não lhe impede. Mas ele tem a consciência dele. Exato. E a consciência dele deve ir de encontro com essa percepção. Vão pensar que teria, portanto, julgado de forma que ele se projetasse, tivesse a possibilidade de tudo mais. Mas é um cenário que está desenhado lá. Se fosse o Moro a concorrer, passaria. Mas caso contrário, portanto, passa o Lula. Mas é preciso ver que aqui há uma guerra. Há uma guerra nas trincheiras. Daí que eu penso que este recurso há de ser julgado antes de outubro. Em tempo recorde? Pode não ser em tempo recorde, desde que não chegue a outubro de 2018. E ali, se der, portanto, por não terem procedente o recurso, ele perde todas as regalias e entra para cumprimento efetivo da pena. Exatamente. E é politicamente vai se tornar inelegível por mais alguns anos. E ele fica automaticamente abatido politicamente. E como há esta guerra entre eles, e é preciso ver que o Partido Trabalhista é Partido Vermelho, é Partido Comunista. Então, isto aqui tem a ver com, digamos, uma política, não só ao nível da Caixa brasileira, ao nível de dentro do Brasil, mas tem também uma geografia que transpõe as fronteiras políticas do próprio Brasil. Mas como é que olha, Dr. Frangulos, para esta sentença do Sérgio Moro, que disse claramente que não haviam provas concretas que ligava o Lula aos crimes de que é acusado, mas o Moro achou fortes indícios que ligavam o presidente Lula aos crimes dos quais é acusado? Não, da forma como o crime foi engendrado, não deixou indícios, digamos que, diretos. Não deixou indícios diretos, mas não quer dizer que não há provas contra o Lula. Há provas, e bem, e ainda estão, digamos, em processo, mais cerca de 4 ações. 4 ações, se não forem 5, 2 ações de lavagem de dinheiro, das construções lá da Odebrecht, e ainda mais 3, né, de corrupção passiva, né, que estão a decorrer, portanto, na Brasília. Obstrução da justiça, corrupção passiva e ainda tráfico de influências. Portanto, o que é que vai acontecer? Primeiro porque eles querem parecer que têm o sistema, que é próprio dos sistemas ingleses, né? Eles são vizinhos dos Estados Unidos da América, mas
não tenho muita certeza, mas parece que tem o sistema de acumulação jurídica, que é o sistema e acumulação material jurídica, que é o sistema daqui da África do Sul, não do cúmulo jurídico. Pena mais grave é por essa que come, e depois tem as agravantes e atenuantes, etc, etc. Entretanto, assim sendo, significa que, para além dos 9 meses e meio, né, estando lá dentro, vai ser julgado e condenado por esses crimes que ainda as ações estão a correr, estão em instrução preparatória ou em instrução contraditória, se é que estão no tribunal ou não. E fica complicada toda a vida do Lula. E muito rapidamente, Dr. Frangules, a última pergunta para darmos por encerrada esta análise. Faço a si a mesma pergunta que fiz ontem ao nosso convidado. Este julgamento, esta condenação do Lula, o que é que pode trazer como exemplo para outros países de que não há presidente, ex-presidente, que todos são... Não, a partir do próprio Brasil, porque é o primeiro caso que um antigo presidente, ou mesmo presidente em atividade, foi julgado, nunca foi julgado um presidente. Então, em termos de repercussões, depende muito do sistema político, né, desse país e do sistema jurídico, porque vejamos o que está a acontecer, por exemplo, na África do Sul. O sistema jurídico permite, e o próprio sistema político, não só a própria história, né, da África do Sul. Nós sabemos que, por exemplo, quando foi da ascensão do Nelson Mandela, os quadros não fugiram porque eram sul-africanos. Não é o nosso caso, que fugiram para Portugal, quase todos os quadros da administração, da máquina administrativa, né? Da administração do Estado, tanto a justiça como outros setores. E os poucos que ficaram, não é? Ficaram porque tinham cara bonita em relação ao regime. Isso aconteceu na África do Sul. É por isso que a máquina da justiça da África do Sul é uma máquina muito séria. Nós vimos, por exemplo, com o Nelson Mandela, tínhamos lá o Escorpião, que era uma alta autoridade, por exemplo, contra a criminalidade alta e dos próprios funcionários, e atuou muito e bem, e até incomodou o Zuma quando era vice-presidente, né? O Zuma, quando subiu ao poder, a primeira vítima logo foi aquela polícia. O que significa que a máquina política, a máquina político-administrativa não carbura, né, em igual diapasão com a máquina da justiça. A máquina da justiça sul-africana, olha, ainda tem muitos furos acima da bitola. E em relação ao nosso sistema aqui, não tem condições, não precisamos de mudar muita coisa. Ao nível da Constituição, o sinal está dado para o alto mar, né? E todo mundo, com a globalização, hoje estão assistindo o que está a acontecer com Lula, com Michel Temer, porque logo a seguir é capaz de haver até eleições antecipadas, porque o Michel Temer também está sob fogo cruzado, né? Se passa, portanto, aquele relatório na Câmara Baixa, né? Imediatamente o Lula vai ser julgado pelo Senado e tem logo a suspensão dos 180 dias, fim dos quais vai ter a mesma sorte que a Dilma Rousseff. Então, o sistema permite, e o nosso sistema não permite, até só dizer que, olha, o ex-fulano, o ex-ministro, o ex-presidente deve ser julgado e condenado. É crime, é Moçambique. Obrigada, Dr. Frangules, por estas análises que fez aos temas de hoje. Nós vamos então observar um curto intervalo e já voltamos para atualizarmos as notícias a esta hora. Até já.